Oiê, eu sou a Loren e esse é o canal Aprenda em Casa. Aqui eu te dou algumas diquinhas para te ajudar nos estudos e tento facilitar o seu entendimento da matéria. Na aula de hoje a gente vai falar sobre força de atrito. Vamos começar pelo conceito. A força de atrito é a força entre as superfícies que se opõem ao movimento. Antes de aprofundar, eu já vou te mostrar as duas variações dessa força. Primeiro é o atrito estático, que se dá quando o objeto está parado. A fórmula para encontrar essa força é bem simples. Força de atrito estático é igual ao μ estático, que significa quociente de atrito estático, vezes a força normal. Agora, para identificar a força de atrito quando o objeto está em movimento, a gente usa força de atrito cinético ou dinâmico. A fórmula é a mesma, o que muda é o μ. Ao invés de ser quociente de atrito estático, é o quociente de atrito cinético, vezes a força normal. Agora que você já sabe a diferença entre essas duas variações, eu vou te dar o nosso primeiro exemplo. Um mestre de obra precisa empurrar um bloco de concreto que pesa 50 kg de um lado do terreno até o outro. O quociente de atrito estático desse móvel é 0,1 e a força aplicada pelo homem é de 40 newtons. A pergunta é, esse bloco vai se mover? Primeiro, vamos entender o desenho. A gente tem a força F de 40 newtons empurrando o bloco, a força peso, que é o peso do bloco, a força normal, que é perpendicular à superfície, e a força de atrito, que se opõe à força F. O movimento é feito no eixo X, na horizontal, ou seja, no eixo Y, que é a vertical, não tem movimento, eixo Y vale zero. Logo, a força normal menos a força peso é igual a zero. Então, a normal é igual à força peso. Calculando o peso desse bloco, a gente tem 50, que é a massa, vezes a gravidade, que nesse caso a gente vai contar como 10. Encontramos o peso, que vale 500 newtons. Agora sim, a gente vai para a nossa fórmula de atrito. Φ é igual a μ estático, porque o bloco está parado, vezes a força normal. Nosso coeficiente de atrito vale 0,1 e a força normal, que é igual ao peso, vale 500. Fazendo o produto, nós achamos a força de atrito estático, que é igual a 50 newtons. A força aplicada no bloco é de 40 newtons, que é menor que a força de atrito estático, que é 50 newtons. Logo, o bloco não se move. Agora, eu vou te dar uma outra hipótese. Vamos supor que você aplicou uma força de 55 newtons e o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,05. Vamos para a equação. Φ é igual a μ cinético vezes a normal. Φ é igual a 0,05 vezes 500. Logo, Φ vale 25 newtons. Como agora a força aplicada é maior que a força de atrito, o bloco se move. Vamos entender isso de outro jeito. Eu vou te mostrar um gráfico agora. Aqui a gente tem um bloco A, que recebe uma força F e uma força de atrito. No gráfico, o eixo Y representa a força de atrito e o eixo X representa a força. Se você aplica uma força 5, o seu móvel não se mexe, porque você ainda não passou da força máxima de atrito estático. A mesma coisa se você aplicar uma força 10, você ainda não ultrapassou a força máxima. Agora, por exemplo, você vem com uma força 15, você já passou a força máxima de atrito estático. Logo, o seu móvel se mexe, e agora ele passa para a força de atrito cinética, que é de movimento. Agora, vamos falar da aceleração. Como você mede a aceleração desse móvel? Nós vamos usar a segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Vamos usar os dados do nosso primeiro exemplo. Força resultante é tudo que está a favor menos tudo que está contra. Nesse caso, é 55 newtons, que foi a maior força que a gente aplicou, menos a força de atrito cinética, que é 25. É igual a massa, 50, vezes a aceleração, que é o que a gente quer descobrir. 55 menos 25 é igual a 30. É igual a 50 vezes a aceleração. 30 dividido por 50 é igual a aceleração. Logo, a aceleração vale 0,6 metros por segundo ao quadrado. E aí, conseguiu entender um pouco mais sobre força de atrito? Eu espero muito ter te ajudado. Já compartilha com aquele seu amigo que está com dificuldade nesse assunto e deixa seu like. Beijo, até a próxima aula!